Capitão, obrigado por se apresentar para mais um serviço. Nesta missão, o senhor será enviado para Rivia, um reino muito distante, e lá encontrará o nosso informante, o mestre Vazemir. Vazemir irá treiná-lo nas artes mágicas. Então concentre-se em sua missão. Ah, e mais uma coisa. O senhor terá que deixar o seu cabelo crescer. Ah, e mais uma coisa. Deverá pintá-lo de branco. Ah, e uma última coisa. A partir de hoje, o senhor será conhecido como Geraldo. Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Criando e Colecionando. Hoje estamos de volta aqui com um trabalho um pouco fora do tradicional. Nós vamos tentar transformar este boneco do Capitão América no personagem Geralt, The Witcher. Muita gente conhece aí do pessoal que está sempre pedindo aí personagens meio fora do comum aí. E eu aceitei o desafio. Eu não conhecia também até pouco tempo atrás. Eu fiquei sabendo da existência desse personagem através do anúncio da Netflix de uma série live action que eles vão produzir. Não tenho muitas informações sobre isso, mas enfim, é o suficiente para saber que é um personagem muito bacana que vai dar um ótimo action figure, pelo menos na minha opinião. Eu andei dando uma pesquisada aí, vi que tem várias versões dele, mas eu vou fazer ele inspirado no Geralt do The Witcher 3, né? Eu acho que é Geralt que fala. Bom, enfim, não sei. Geraldo, Geralt, enfim. Bom, independente de como se pronuncia o nome dele, eu não tenho ideia ainda do que vou fazer, mas eu sei que não vou fazer muita modelagem com massa, porque ele tem uma armadura, uma roupa, que eu vou fazer por cima desse aqui, né? Então, não sei como começar, mas eu acho que eu vou começar pelas pernas, né? Mas vamos ver como é que vai ser, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos começar a trabalhar. Bom, antes de começar a mexer efetivamente no boneco, eu faço os desgastes aí de algumas partes sobressalentes para não atrapalhar na hora de fazer a cobertura das vestimentas. Aí eu vou começar a fazer o posicionamento dele. Achei a posição, já começo a trabalhar nas pernas, então vou começar a fazer a vestimenta inicial dele. E isso aí eu estou utilizando EVA, tá? Eu não fiz com biscuit porque achei melhor EVA. Eu quis inventar a moda e fazer a armadura das pernas dele com o acetato, mas não ficou legal, acabei fazendo com biscuit mesmo, nem gravei. E aí eu estou fazendo um trabalho literalmente de corno, que é fazer micro bolinhas de epóxi para fazer os rebites da armadura dele. Bom, depois que tudo secou e estava tudo pronto, eu passei uma camada de tinta acrílica fosca preta para fazer uma base da pintura e depois por cima eu aplico a pintura final, que dá um pouco mais de consistência, né? Essa técnica acabou se tornando muito útil para mim nesse processo aí, nessa transformação. E para fazer aí o efeito metalizado da armadura, eu misturei um pouquinho de preta, do preto com prata, e ficou um efeito bem legal. Para fazer a primeira vestimenta dele, aquele saiote, eu estiquei o biscuit, fiz alguns vincos com estilete e depois eu pintei com tinta marrom misturado com um pouquinho de vermelho. A segunda vestimenta, que é o que vai por cima, eu estiquei o biscuit em cima de um jogo americano que tinha uma textura que lembrava bastante cota de malha. E aí ficou bem legal o resultado, eu gostei. E aí depois eu fiz o acabamento da bainha com tirinhas de EVA, né? Eu cortei bem fininho e fui fazendo em volta da peça toda. Aí para fazer a pintura eu passei uma camada de preto e depois vim com aquela prata misturada com preto para fazer o efeito metalizado, né? O pincel não estava tão carregado, ele estava levemente seco, então eu fui fazendo aos pouquinhos. E para a bainha eu misturei um pouquinho de amarelo com o dourado, para dar o efeito também meio metalizado, aí, mas ficou bacana. Eu coloquei alguns detalhezinhos aí também na bainha dele.
E depois eu já comecei a trabalhar com os braços dele. Eu fiz aquele mesmo processo de esticar o biscuit, fazer os vincos para fazer aqueles losangos para essa vestimenta do braço dele. Fiz isso para os dois braços. Aí eu tô colando com super cola mesmo, tá? A pintura eu faço aquele processo de passar a primeira camada de preto e depois eu venho com a tinta que efetivamente vai ficar. Aí eu fiz algumas misturas de amarelo com um pouco de bege e acabou ficando esse tom aí. Eu não mostrei, mas eu fiz as ombreiras utilizando biscuit e fiz aquela mesma técnica de primeira camada preta e depois o prata por cima. Para fazer a armadura das mãos e do antebraço, eu coloquei uma primeira camada de EVA e depois coloquei essas plaquinhas de biscuit, onde eu fiz aquele mesmo processo de aplicar o preto e depois a tinta metalizada por cima. Para trabalhar a cabeça, eu acabei trocando pela de um outro boneco do Capitão, que tinha um pouquinho de barba, que era da Guerra Infinita. Ajudou bastante. Então desgastei o cabelo dele e depois por cima eu vim com epóxi, que foi muito mais fácil para trabalhar a modelagem neste caso. Eu utilizei bastante algumas estecas aí para fazer os vínculos, as marcações do movimento do cabelo dele, do posicionamento aí. Ajudou muito, né? Enquanto estava secando, eu já comecei a fazer a parte de cima da armadura. Essa parte toda foi feita com tiras de couro, deu bastante trabalho, foi um trabalho bem minucioso, bem detalhado, mas que valeu a pena, né? Aí eu resolvi fazer tudo muito bem detalhado, perdi bastante tempo aí, mas o resultado final ficou bem bacana, né? Como vocês podem ver aí, eu estou cuidando bastante dos detalhes, algumas fivelas, alguns arcos. Essa parte aí dessa pele que fica em volta do pescoço dele, eu fiz colocando uma massa de biscuit e depois eu fui beliscando com a pinça. Aí por cima eu fiz alguns detalhamentos aí de algumas tiras de couro que passavam por lá e comecei já a trabalhar na pintura do rosto dele, né? Essa primeira camada ela não tem mistura, depois eu passei um tom mais pálido, mais puxado para o branco. Para o cabelo dele eu pintei ele de preto por baixo, para fazer a marcação das profundidades. Depois eu fui com um pouco de branco, salpicando ali, passando o pincel um pouco seco, mas às vezes mais carregado, para dar o efeito que eu queria de profundidade. E depois eu finalizei com prata. Para fazer a bainha das espadas, eu utilizei como base um palito de picolé para as duas bainhas, né? No caso ele tem duas espadas. E a cobertura e todo o acabamento eu fiz com EVA. A pintura eu fiz o mesmo processo de passar a primeira camada de preto e depois por cima eu comecei a pintura final, né? Aí eu estou passando o marrom mesmo sem mistura. Essa técnica ela ajuda bastante, tá, gente? Aí a parte metalizada eu utilizei aquela mesma mistura que eu já tinha feito anteriormente. Eu acabei fazendo uns vincos também com um estilete quente aí para fazer a marcação e alguns detalhes a mais. E para finalizar, essas tirinhas aí eu fiz também com EVA, pintei de vermelho. Muito bem, galera. Finalmente consegui finalizar aí o Geraldão, né? Deu muito trabalho e deu trabalho mesmo, viu? Porque muitos detalhes aí, muitas pecinhas para fazer, muitos acabamentos, mas saiu, né? Teve alguns momentos que eu pensei em desistir, estava cansado, estressado, com dor de cabeça, meio gripado também. Mas pensei em vocês, aí falei, não, tem que entregar alguma coisa porque o pessoal tá sempre me prestigiando, então vamos fazer acontecer, né? E aconteceu, né? Tá aí então o Geralt The Witcher, né? Isso aqui ele é inspirado levemente no The Witcher 3. Quem jogou sabe, pelo menos ele lembra bastante, né? Não tá 100%, mas eu fiz a minha versão, tá, gente? Não queria seguir fielmente ali. Tem alguns elementos aqui que eu até coloquei a mais também, coisas que eu não coloquei. Como essa pecinha aqui no peito dele, isso aqui é um pingente que eu achei legal, acho que ia ornar bem aqui com a peça, né? E ficou bacana, né? Gostei do resultado.
Muitos detalhamentos aqui nas fivelas, nas pecinhas de couro. Isso aqui tudo, na parte de cima aqui, são aquelas tiras de couro, tá, gente? A espada dele, essa aqui, que ele está segurando, eu não fiz. Essa aqui eu comprei mesmo, era um pingente. Mas ela tinha um tamanho bom, tinha um formato legal. Eu achei que ia servir para alguma coisa e serviu. Essa outra espada aqui, que ele usa duas espadas, eu fiz só o cabo, tá? Eu colei aqui o cabo, mas fiz com palito de picolé, palito de sorvete não, de pirulito, palito de dente. Peguei algumas pecinhas aqui de bijuteria, coloquei, tinha esse pingentezinho aqui também, eu cortei um pedacinho dele, coloquei a cabeça, parece um lobo, não sei, enfim. Bom, então, chegar mais perto aqui para vocês verem mais detalhadamente, né? Parte de cima aqui. Isso aqui deu um pouquinho de trabalho fazer essa pele aqui em volta do pescoço dele, mas ficou legal, né? Então tá aí, gente. E detalhe, ele tem uma base que eu fiz, tá? Só que essa base ela não tá 100% seca, então eu tô esperando ela secar e endurecer mais para colocar ele em cima, tá? Tive até um pequeno acidente aqui, tô arrumando, mas vai ficar tudo bem, tá? Não se preocupem. Então é isso, gente. Tá aí o meu Geralt The Witcher finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu curti bastante fazer, foi um trabalho bem desafiador, mas foi compensador. Aprendi muitas coisas novas aqui fazendo ele e vai ficar de lição para os próximos trabalhos. Eu já sei o que eu vou fazer. O meu próximo trabalho é uma sugestão de um dos meus seguidores. Eu espero que eu consiga entregar. Então vamos ver se semana que vem tem mais um vídeo aí, beleza? Então quem é novo aí, curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, se inscreve lá no canal do Instagram, do Facebook também, vou deixar o link aqui embaixo. E é isso aí, gente. Então, obrigado mais uma vez, grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!